Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto, estamos aqui para mais uma reflexão e hoje eu gostaria de continuar falando sobre a inteligência espiritual. Eu quero fazer uma pergunta a você neste momento. Você sabe o que é inteligência espiritual? Nós já falamos no outro vídeo, né? Se você ainda não assistiu, eu aconselho você a ver o primeiro vídeo sobre inteligência espiritual, para você abençoar a vida da sua família. A pergunta que eu quero fazer a você neste momento é se você possui essa inteligência espiritual. E se você consegue identificar qual é o nível dessa inteligência espiritual que você possui. E o que você tem feito para desenvolvê-la? Ou se você não tem, você gostaria de adquirir essa inteligência espiritual? Então quero convidá-lo a participar desse estudo, dessa reflexão, e você vai poder encontrar o mais alto nível de inteligência que o ser humano pode ter. É ter a mente de Cristo. Isso mesmo. Podemos ter a mente de Cristo. É algo sobrenatural, é algo fabuloso. É uma experiência interior, é uma experiência espiritual, mas é também uma experiência intelectual. Trata-se da experiência da inteligência espiritual. Então quero convidá-lo a conhecer esse mistério que foi revelado por Deus aos homens através da sua palavra e através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos conhecer então a inteligência espiritual. Eu quero que você então desenvolva a sua vida com essa inteligência espiritual. Falamos no vídeo anterior sobre os tipos de inteligência. Só para recordar rapidamente, de passagem, nós falamos que existe uma inteligência racional, que é o que nós chamamos de QI, ou seja, o quociente intelectual, que é medido através de testes, de provas. Temos a teoria das inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, ela foi pesquisada por Howard Gardner, um psicólogo americano, onde ele falou que existem vários tipos de inteligência. Temos também a inteligência emocional, pesquisada por Daniel Goleman, também um psicólogo americano, um dos best-sellers, o seu livro que fala sobre inteligência emocional. E temos o nível mais profundo de inteligência, que é a inteligência espiritual. E é sobre essa inteligência espiritual que hoje está sendo estudada nas universidades, que está sendo procurada por muitas pessoas e tem sido ignorada através dos séculos, embora a Bíblia já falasse nessa inteligência espiritual. Naquela teoria das inteligências múltiplas, Howard Gardner, ele falou que a pessoa tem vários tipos de inteligência e dependendo do nível de inteligência que você tem em determinada área, isso faz com que você desenvolva melhor uma determinada área. Então, por exemplo, quando você consegue compreender os diferentes sons, quando você consegue entender ritmos, tons, timbres, é porque você tem uma inteligência musical. Embora você não saiba fazer uma conta, ou tenha dificuldades às vezes numa redação, significa que você não é menos inteligente do que as pessoas. Então a teoria das inteligências múltiplas vai mostrar que cada pessoa tem um determinado tipo de inteligência para uma determinada área. E se você tiver inteligência em todas as áreas, significa que você realmente é uma pessoa super inteligente. Mas hoje nós queremos falar sobre a inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual?
essa inteligência é uma inteligência diferente das demais inteligências que nós mencionamos agora há pouco. Por quê? Essa inteligência, ela amplia os nossos atos, as nossas experiências, ela dá sentido, ela dá valor à vida e nos torna mais efetivos. Essa inteligência espiritual, ela dá propósito, dá finalidade, dá direção pessoal a cada um de nós, dá novos valores e crenças, faz-nos entender melhor as coisas espirituais. Que muitas vezes, né, no mundo secularizado, materializado, materialista, né, que nós vivemos, as coisas espirituais são colocadas de forma secundária. Mas, na verdade, o espiritual ele está acima de todas as coisas. Ou seja, o espiritual está em primeiro lugar. É o espiritual que comanda o material. Só que nós invertemos esses valores, colocamos o material em primeiro lugar e o espiritual em segundo plano, ou talvez até em último plano nas nossas vidas. Essa inteligência espiritual também ela nos impulsiona, é o que nos move. Há perguntas, por exemplo, que você não consegue responder através da psicologia, né, através das reflexões pessoais, nem através da matéria. Perguntas como: quem sou? Quem sou eu? Por que estou neste mundo? Para onde vou? Qual é o propósito e a finalidade da minha vida? Essas perguntas elas não são respondidas simplesmente pela nossa inteligência racional ou pela nossa inteligência emocional, nem mesmo pelas nossas inteligências múltiplas. O que dá sentido realmente à vida é a inteligência espiritual. Então, é com ela que nós vamos solucionar os problemas de sentido e de valor nas nossas vidas. A ciência tem pesquisado essa inteligência espiritual. E muitas pessoas, né, nessas pesquisas, já chegaram a várias constatação de que essa inteligência ela realmente é muito importante para a nossa vida. Os coaches, né, atuais, eles estão pesquisando essa inteligência espiritual. Por quê? Porque de alguns anos para cá, os cientistas perceberam que essa inteligência espiritual, ela não tem nada a ver com religiosidade, por exemplo. Ela tem a ver com questões essenciais da vida. Ou seja, é o encontro de um ponto de equilíbrio na nossa vida. Quando você tem a inteligência espiritual, você pode passar por adversidades, por problemas, por perdas na sua vida, mas no seu cérebro existe um ponto chamado ponto de Deus, que vão responder por essas experiências da sua vida, buscando propósitos, valores, fazendo com que a sua vida tenha uma dimensão muito maior do que o problema que você está passando no momento. O que acontece hoje em dia é que as pessoas vivem um egocentrismo, né? A ausência de empatia com o próximo, ou seja, nós só pensamos em nós mesmos e consumimos coisas em excesso. Poluímos o ar, poluímos as nossas vidas, poluímos nossos sentimentos e outros aspectos vão contribuindo também para o aumento do nível de estresse, de doenças físicas, doenças emocionais e até mesmo mentais. Então, a boa notícia é que a inteligência espiritual, ela vai te dar elementos para que a sua vida possa ser vivida no âmbito diferenciado, onde você vai realmente
experimentar uma paz, uma alegria, uma satisfação, um propósito na sua vida, através da sua experiência com Deus. É por essa razão que eu digo a você que a inteligência espiritual é uma inteligência superior a todas as demais. Ainda que as outras inteligências tenham também o seu grau de importância, é essa inteligência espiritual que faz a grande diferença na nossa vida. E essa inteligência espiritual, ela é o discernimento que nós temos, e esse discernimento, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, é através do Espírito Santo de Deus que você obtém essa inteligência espiritual. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 13, ele diz, as quais também falamos, ou seja, as coisas que ele está mencionando, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E ele então vai mostrar que nesse tipo de inteligência espiritual, a revelação ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Ainda na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 12, diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, esses segredos, esses mistérios espirituais, eles são revelados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos conhecer as coisas que provêm de Deus, e essas coisas são nos dadas gratuitamente. Paulo ainda complementa dizendo o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, se as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e só são discernidas espiritualmente quem tem a mente de Cristo, e esse discernimento espiritual é dado pelo Espírito Santo de Deus, o segredo de como adquirir a inteligência espiritual é você receber o Espírito Santo de Deus. Recebendo o Espírito Santo de Deus, você passa a adquirir essa inteligência. Então, a grande pergunta é, como adquirir a inteligência espiritual? Qual é a resposta? Recebendo o Espírito Santo de Deus. E como eu recebo o Espírito Santo de Deus? Bom, a Bíblia é bastante clara sobre a pessoa do Espírito Santo. Paulo, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele nos é dado, ou seja, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa no momento em que nós cremos em Jesus. Veja só esse texto de Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ou seja, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você crê em Jesus e confia nele como Salvador da sua vida, quando você se entrega a Cristo, Deus, ele sela esse momento, ele garante, ele faz um pacto com você neste momento, selando este ato, dando a você o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é dado no momento em que você crê em Cristo como Salvador. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu sei que existem alguns grupos evangélicos que dizem que o Espírito Santo é dado em um outro momento. Na verdade, há uma pequena confusão nessa parte, porque não é o Espírito Santo que é dado em outro momento. Em um outro momento, as pessoas podem receber os dons do Espírito Santo. O que são dons do Espírito Santo? É a capacidade que o Espírito Santo dá para você realizar alguma coisa, para você desenvolver alguma obra. Então, num segundo momento da sua vida espiritual, você pode receber os dons do Espírito Santo. Por exemplo, você pode aprender a pregar, a evangelizar, a orar, a ensinar, a trabalhar mais em prol do reino de Deus. Esses são os dons do Espírito Santo. Agora, o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito, esse é dado no momento da conversão e não em outro momento da nossa vida. Por isso é que nós sempre falamos para as pessoas abrir o seu coração, receber Jesus Cristo como Salvador, crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. E você então recebe o Espírito Santo da promessa como selo, como pacto, como garantia desta salvação. Neste momento, quando você faz isso sinceramente, humildemente, diante de Deus, você é selado com o Espírito Santo. Ele vem para a sua vida, para abençoar você, para te dar a inteligência espiritual. Então é nesse momento que você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E você começa a ter uma nova mentalidade. Você vai perceber que a sua mente vai mudar. Nós chamamos isso de arrependimento. É a mudança de mente. É uma transformação que ocorre. E você começa a ter a sua fé aumentada, você começa a buscar mais a direção de Deus, você deixa de fazer uma série de coisas erradas que você fazia para viver agora na presença de Deus. Porque agora a sua vida está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Continuando, Paulo diz ainda lá em Efésios, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse conhecimento é o que nós chamamos de inteligência espiritual, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É exatamente isso. É uma iluminação interior, é uma revelação, é o espírito de sabedoria atuando em nossas vidas. Os olhos do vosso entendimento são iluminados para que você saiba qual é a razão da sua esperança, da sua vocação, quais são as riquezas da glória de Deus, qual é a herança dos santos. Talvez você pergunte, mas pastor, que diferença isso vai fazer na minha vida? Bom, mais uma vez eu quero trazer um exemplo para você. Hoje eu quero trazer o exemplo de Daniel e os seus amigos. O povo de Deus, o povo de Israel, ele foi levado cativo de Judá para a Babilônia. E nessa época, devido ao Império Babilônico ter dominado aquela região de Judá,
um grupo de israelitas que estavam ali foram levados para a Babilônia. Dentre eles, Daniel e seus amigos. Quando eles chegaram na Babilônia, o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, ou seja, pessoas inteligentes e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então um grupo de jovens foi levado para a Babilônia para aprender mais, sobre conhecimento dos mistérios babilônicos, aprender a língua dos caldeus, e eles deveriam ser tratados de uma forma diferenciada, inclusive comendo a comida que o rei comia. Então, embora fossem prisioneiros, eles estavam tendo um certo privilégio no seu tratamento referente à alimentação. Ocorre que Daniel e seus amigos, eles não aceitam esse manjar do rei. Diz assim, lá no versículo 8 do capítulo 1 do livro do profeta Daniel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, ele não queria aquela alimentação, porque ele sabia que aquela alimentação, ela não era a alimentação adequada para o seu desenvolvimento espiritual. Poderia ser, digamos assim, um banquete para as pessoas que estavam prisioneiras. Mas Daniel, ele tinha uma visão espiritual. Ele conseguia ver o que ninguém conseguia ver. Ele conseguia olhar além daquilo que as pessoas viam. Então ele se propôs não participar dessas iguarias. E o que Daniel fez então? Diz lá no capítulo 1, versículos 10 a 12, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, os 3 amigos de Daniel. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Ou seja, Daniel preferiu uma alimentação vegetariana, ao invés de uma alimentação que pudesse tirar, ou seja, prejudicar a sua espiritualidade. Ah, mas a alimentação prejudica a espiritualidade? É claro que sim. Se você come comidas, se alimenta de comidas que você sabe que vão te fazer mal, vão entupir as artérias, as coronárias, que vão causar diabetes, que vão engordar você e não vão te dar forças, é claro que isso é prejudicial. Se você bebe coisas que vão tirar você da sua lucidez, que vão impedir você de ter maior comunhão com Deus, é claro que isso faz mal espiritualmente. Então Daniel propôs a não se contaminar. E ele então seguiu uma linha vegetariana. Eu pergunto a você, Daniel escolheu errado? É claro que não. Ele tinha inteligência espiritual.
É claro que para muitas pessoas, né, numa avaliação, vão achar que Daniel ele fez uma péssima escolha. Ele poderia ter participado do banquete do rei, mas ele tinha inteligência espiritual. E quem tem inteligência espiritual vê contaminação até mesmo nos alimentos. Sabe que determinados alimentos vão prejudicar a sua vida espiritual. E a Bíblia continua então dizendo o seguinte, versículos 13 e 14. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e o experimentou 10 dias. 10 dias foi o prazo para fazer o teste entre aqueles que não tinham inteligência espiritual e entre aqueles que tinham inteligência espiritual. Em 10 dias. E o que aconteceu? Diz a palavra de Deus, lá no livro de Daniel, no versículo 15. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, do ponto de vista físico, a inteligência espiritual também nos ajuda. Uma boa alimentação, quando você tem a inteligência espiritual, cura você das suas enfermidades, melhora o seu sistema vascular, vai eliminar uma série de doenças. Muitas coisas você está comendo por falta de inteligência espiritual. Você está comendo como se fosse um glutão, né? E glutonaria na Bíblia é pecado. Você está pecando através de um desejo egocêntrico de satisfazer o seu desejo. Isso é falta de inteligência espiritual. Me desculpe se você age assim, mas essa é a verdade. Nós podemos mudar a nossa vida. Vejam só, diz a palavra de Deus ainda, nos versículos 19 e 20, lá do capítulo 1. E o rei falou com eles, entre todos eles, ou seja, Daniel, seus amigos e os demais jovens que estavam ali, foram para aquela audiência perante o rei. E o rei falou com todos eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porquanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais inteligentes, do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. Eu pergunto a você, a inteligência espiritual faz diferença na vida das pessoas? É claro que sim. Daniel e seus amigos tinham essa inteligência espiritual. E quando se tem inteligência espiritual, veja só, Daniel, ele se achou 10 vezes mais douto. Ou seja, não é que ele se achou, ele foi achado, né? Ele foi avaliado e se verificou que ele estava 10 vezes mais à frente do que todos os sábios de Babilônia. É isso que a inteligência espiritual faz. Não é só uma questão de inteligência intelectual. Você também será ajudado nessa parte. Mas a inteligência espiritual, ela vai comandar todas as demais inteligências da sua vida. Então eu quero, neste momento, dizer a você, quando Nabucodonosor morreu, o seu filho assumiu o trono. E lá em Daniel 5, 11, Belsazar, o rei que estava reinando naquela época, estava procurando um sábio. E alguém disse para o rei, há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria,
como a sabedoria dos deuses, está vendo? Não é uma sabedoria comum, não é uma inteligência comum, é uma inteligência espiritual. É a sabedoria que vem de Deus. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Eles estavam com um problema lá porque havia aparecido uma mão misteriosa na parede. Ela escreveu algumas coisas e ninguém conseguia decifrar. Quero dizer para você que Daniel foi lá e ele conseguiu decifrar aquilo que havia sido escrito pela mão de Deus naquela parede lá na Babilônia. Bom, o que eu quero dizer para você é que a inteligência espiritual, ela faz uma grande diferença. Fez diferença na vida de Daniel, fez diferença na vida de Davi, como nós mencionamos no vídeo anterior. Gostaria que você assistisse, se você não assistiu, e compartilhasse também com outras pessoas que estão precisando também dessa bênção na sua vida. O que a inteligência espiritual faz na nossa vida? Então, a mesma coisa que eu disse lá quando falei sobre Davi, eu quero mostrar para você que a inteligência espiritual, ela nos dá coragem. No caso de Daniel, ele teve coragem para ser diferente. Ele era um jovem, poderia ser influenciado, poderia ser levado como os demais, mas ele teve coragem e ele mostrou essa coragem quando ele se propôs a ser um jovem, uma pessoa diferente. Ele usou a sua inteligência espiritual e a inteligência espiritual nos dá coragem. Segundo, a inteligência espiritual sempre vai nos dar visão. No caso de Daniel, ele estava vendo aquilo que ninguém conseguia ver. Ou seja, para ele aquela comida, ela não servia para ele. Nem para ele, nem para os seus amigos. Infelizmente, outros quiseram participar do manjar do rei. Mas Daniel tinha uma visão, ele conseguia enxergar aquilo que os outros não enxergavam. Você consegue ver na sua vida pontos que vão diferenciar você dos demais? Visão. Em terceiro lugar, a inteligência espiritual, ela nos dá discernimento. Daniel conseguiu ter esse discernimento. Ele discerniu melhor do que os demais. É algo fantástico, é algo espetacular, é algo maravilhoso. Alguém que mostra, ou seja, que entende que Deus, ele dá o melhor para a nossa vida. E sem Deus, sempre o pior vai acontecer. Ele discerne que não é uma questão de riqueza, né? Infelizmente, quando falamos em inteligência espiritual, hoje, muitos coaches estão usando essa inteligência espiritual para a questão de ganhar dinheiro, essas coisas. Mas a inteligência espiritual, você pode ser pobre e ser a pessoa mais feliz do mundo e mais realizada do mundo. Jesus Cristo, ele deixou os céus, veio para a terra, se tornou homem. Humilde, pobre, mas completamente realizado. A realização pessoal mostra que a inteligência espiritual nos dá esse discernimento de sabermos o que é o melhor realmente para as nossas vidas. Aquilo que muitas pessoas não apreciam, né? Ir à igreja, por exemplo, orar, ler a Bíblia, não entendem que essas coisas podem melhorar a nossa vida. Não entendem que essas coisas podem abençoar mais a nossa vida. E esse discernimento você passa a ter. Em quarto lugar, eu quero dizer que você vai receber o entendimento. Você vai compreender. Ninguém entende as coisas de Deus senão através do Espírito Santo de Deus. Tendo o Espírito Santo de Deus, você consegue entender as coisas de Deus, você consegue entender as coisas espirituais e você passa a ter
a mente de Cristo. É isso mesmo, ter a mente de Cristo. E o mundo, ele é visto agora de uma nova forma, de um novo ângulo. Ele é visto de lá de cima, como Deus vê a todos nós. E você consegue entender aquilo que ninguém consegue entender. Por isso, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem com as iguarias, porque ele achava que isso iria contaminar a sua vida espiritual e ele tinha esse entendimento. Em quinto lugar, a motivação. Daniel era extremamente motivado. Ele escolhe comer legumes, água, uma alimentação saudável. Na verdade, eu quero dizer a você uma coisa. O que é alimentação saudável? A alimentação saudável é tudo aquilo que Deus criou. Aquilo que o homem criou não é saudável. Então, se você, por exemplo, vai beber um leite, e esse leite já está dentro de uma caixinha, e aquele leite que a vaca produz, eu pergunto a você, qual é a mais saudável? Então, essa diferenciação é importante, né, você fazer. Essa motivação Daniel tinha para escolher as coisas boas da vida. Ele também tinha fé. Essa fé era a confiança que ele tinha em Deus. A fé era tanta que ele deu um prazo de 10 dias. Ele diz, daqui a 10 dias você faz a avaliação e vê, né? Nós que vamos ficar com legumes e frutas e os demais que vão se banquetear lá no manjar, né, do rei. 10 dias. Isso é uma questão de fé. A fé que Daniel possuía fez com que ele determinasse aquele tempo para que eles pudessem fazer a avaliação e a diferença. E, em último lugar, quem tem inteligência espiritual sempre terá vitória. Sempre. Daniel e seus amigos foram vitoriosos, embora muitas vezes fossem perseguidos, maltratados, injuriados, eles se mantiveram fiéis. E todas as vezes que tentaram alguma coisa contra ele, sempre obteve a vitória. Daniel é aquele, por exemplo, que foi lançado na cova dos leões para ser morto. E ele sobreviveu. Ele foi lançado na fornalha ardente. Sobreviveu. Em todos os momentos da vida, ele obteve vitória. Eu pergunto a você, você quer ter essa inteligência espiritual? Você quer ter essa experiência na sua vida? Receba o Espírito Santo de Deus através da entrega da sua vida a Jesus e deixe que este milagre ocorra também na sua vida. É algo que vem de Deus, é uma experiência espiritual que só pode ser experimentada por aqueles que sinceramente buscam a presença de Deus. Que você faça isso neste dia, que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir, e nós continuaremos falando sobre este assunto, inteligência espiritual. Pratique, busque a palavra de Deus e que Deus te abençoe e te guarde.